Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Desejo para você um dia e uma semana abençoada, cheio da presença de Deus, repleto das bênçãos e da direção que o Espírito Santo nos dá. Que bom ter você conosco no devocional e que bom juntos podermos meditar na Bíblia, a palavra de Deus. Quero ler com você hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 20. Aqui nós vemos Jesus conversando com as multidões, os discípulos, e passando por alguns momentos delicados, porque Jesus já está sofrendo uma forte oposição dos líderes religiosos da época. Os fariseus e os ricos, os poderosos da época não se tornaram discípulos de Jesus. Pelo contrário, consideravam Jesus alguém perigoso, porque Jesus falava de uma autoridade que estava fora dos seus limites. É interessante que a falsa religião, a religião humana, ela muitas vezes vai considerar a manifestação de Deus e do seu poder e da sua autoridade como algo perigoso, né? Você vai ver que a religião, quando ela é falsa, quando ela é humana, ela tenta colocar Deus dentro de uma caixinha e limitar Deus e dizer para Deus o que Ele pode ou não pode fazer. Muita gente faz isso. A verdadeira religião é aquela que depende de Deus. A verdadeira religião é aquela que depende do agir de Deus e que ouve a voz do Espírito Santo e deixa Ele guiar. É Deus que guia a igreja, não é a igreja que guia Deus. E olha aqui o versículo 1, Mateus 15, 1 em diante, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha a regra que eles estavam vindo dizendo: vocês são pecadores porque os teus discípulos não lavam as mãos, então eles estão em pecado. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredir vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que tu poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. Então aqui Jesus está falando de uma situação que Jesus traz para o outro lado. Ele diz: olha, vocês estão nos acusando de irmos contra a tradição dos anciãos por não lavarmos as mãos, mas vocês vão contra a lei de Deus porque vocês não honram os pais de vocês. Porque havia entre eles um ensinamento que o pai e a mãe teriam direito a receber ajuda dos seus filhos, né? Honrar pai e mãe significa também sustentá-los quando eles estão doentes, quando eles estão idosos. E aí alguns anciãos ensinavam que a pessoa poderia, se ela não queria dar dinheiro aos seus pais, dizer assim: eu vou dar a Deus, vou dar como oferta no templo aquilo que seria teu, então eu estou dando para Deus, viu? Por isso que eu não posso te dar. E Jesus está dizendo que isso é tão pecado, né, quanto faz parte do pecado de desonra, porque Deus não quer aquela oferta, Deus quer que você cuide do seu pai e da sua mãe. Então Jesus continua: e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês são hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, Jesus lhes disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina
o homem. Então, aproximando-se dos discípulos dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando outros cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vocês não entendem? Vocês não compreendem que o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Jesus está falando do processo da alimentação, depois é evacuado. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então veja, aqui Jesus está confrontando o misticismo popular com os verdadeiros princípios de Deus. Tem gente que se apega a algumas coisas místicas. Eles achavam que se contaminavam se as mãos estivessem sujas, mas eles não se importavam de falar mal do seu próximo e de falar mal do próprio Cristo, julgando ele. Veja, Jesus está dizendo: olha, cuidado, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque da boca sai aquilo que está no coração. E se da sua boca saem palavras de ódio, palavras de julgamento, palavrões, ofensas, coisas impuras, propostas de pecado, sensualidade, corrupção, maldade, se sai isso da sua boca é porque isso está enchendo o seu coração. E do coração provém as fontes da vida. Nesta passagem, Jesus nos faz olhar para a nossa vida religiosa também, e pensarmos: será que a minha fé me transformou de tal modo que o meu coração se tornou um coração limpo? Ou será que a minha religião é uma religião de vã repetição, onde eu faço isso porque eu tenho que fazer isso, eu vou no culto, eu vou na missa, eu vou porque eu tenho que ir, eu tomo a Santa Ceia, eu como a Eucaristia, porque eu tenho que comer, eu dou meu dízimo porque eu tenho que dar. E aí nós fazemos um monte de coisas porque entendemos que é uma regra, porque entendemos isso, aquilo e guardamos alguns preceitos, mas de fato não deixamos Deus transformar o nosso coração. E aí é como diz no versículo 8, alguém que faz isso, diz aqui: é um povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta irmos à igreja e cantarmos. Se o nosso coração não estiver perto de Deus, não adiantam as palavras da nossa canção. De que adianta dizer Senhor, eu te amo, e no outro dia falar mal do seu irmão? De que adianta você adorar a Deus, mas desonrar a sua esposa, desonrar o seu marido, desrespeitar as pessoas que estão à sua volta? Portanto, Jesus diz: guarde o seu coração, ele é mais importante do que todo o resto. Deixe Deus limpar o seu coração. Que a nossa religião seja verdadeira e não falsa. A falsa religião está preocupada com a aparência, e a verdadeira religião está preocupada com a essência. A falsa religião está preocupada com aquilo que os outros veem. A verdadeira religião está preocupada em ser visto por Deus. A falsa religião faz em público. A verdadeira religião faz no secreto. A falsa religião busca bênçãos passageiras. A verdadeira religião está conectada com aquele que é o dono das bênçãos eternas.
que eu e você possamos viver a verdadeira religião e não a falsa. Amém? Querido Deus e Pai, nos dá um coração como o Teu. Não queremos mais, Senhor, andar vacilantes por esse mundo, contagiados por tantas coisas erradas, guiados por desejos e interesses do nosso coração, da nossa carne. Pai, eu peço hoje, liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Não queremos, Senhor, ser como os fariseus que por fora aparentavam ser homens de Deus e mulheres de Deus, mas por dentro estavam cheios de podridão. O Senhor mesmo disse que eles eram sepulcros pintados de branco, que por fora eram bonitos, mas dentro estavam cheios de ossos secos e carne podre. Que o nosso coração não seja assim. Que possamos ter um coração limpo na Tua presença. Que possamos deixar o Senhor nos purificar. Pai, pedimos hoje, lava-nos dos nossos pecados, de tudo que saiu pela nossa boca e Te ofendeu, Senhor. Lava-nos agora, Senhor. Limpa os nossos lábios como o profeta Isaías foi purificado nos seus lábios. O Senhor pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e purificou os seus lábios. Purifica os nossos lábios hoje, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que cantamos músicas do mundo, músicas que não convêm, que falamos palavrões, que falamos piadinhas de baixo calão, que ficamos, Senhor, rindo e brincando com coisas que não se brincam. Perdoa-nos todas as vezes que falamos mal dos nossos irmãos ou que fizemos fofoca no nosso trabalho. Perdoa-nos, Senhor, quando ficamos reclamando, murmurando. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios hoje e nos dá lábios que reflitam um coração puro, um coração que abençoa, um coração que cuida, que ensina. É isso que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que essa semana seja uma semana de bênção. Eu quero fazer um desafio hoje para você. Que tal escolher 10 amigos que você ama e enviar esse devocional? Enviar esse áudio, mandar o link, mandar para as pessoas ouvirem hoje e serem abençoadas. Um grande abraço para você e até amanhã.